Você já percebeu que quanto mais tenta ajudar todo mundo, mais esgota a si mesmo? Que quanto mais busca ser aceito, mais se sente invisível? Há um ponto da vida em que você precisa encarar uma verdade dura, mas libertadora. Ninguém vai salvar você. E ninguém deveria. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E o que ele queria dizer com isso é simples. Enquanto sua atenção estiver dispersa no que os outros fazem, pensam ou esperam, você continuará se afastando da única coisa que realmente importa, a sua própria alma. A maioria das pessoas vive num ciclo silencioso de desperdício. Desperdiçam energia tentando agradar, desperdiçam tempo tentando provar, desperdiçam a si mesmas tentando ser o que não são. E o preço disso é alto. A alma se apaga pouco a pouco, até que um dia você acorda e percebe que viveu muito, mas não viveu como quem realmente é. Este vídeo é um chamado. Não um grito de desespero, mas um sussurro da consciência pedindo que você volte para casa, que você pare de se perder tentando mudar o que está fora e comece a cuidar do que está dentro, porque tudo o que você ignora em si, um dia se manifesta no mundo, em forma de caos, de solidão, de repetição. Hoje, eu quero te mostrar como a atenção é o portal da transformação, como redirecionar o foco da distração para a essência, da culpa para a consciência, da pressa para o propósito. E se você estiver disposto a mergulhar fundo, a olhar com sinceridade e a fazer o que poucos têm coragem, então este pode ser o momento em que sua vida muda de direção. Então faz o seguinte, antes de irmos para a primeira parte, deixa o like neste vídeo para afirmar que você está pronto para voltar a si mesmo. Escreve nos comentários, eu escolho me reencontrar. E fica comigo até o final, porque uma das verdades que você vai ouvir aqui pode te libertar do maior inimigo da sua alma, a distração de viver para o mundo e não para si. Você não percebe, mas uma parte de você está sempre cansada. Não o corpo, a alma. É aquele cansaço que não passa com sono, que não melhora com descanso, porque não vem da rotina, vem da dispersão. Carl Jung dizia que tudo o que não se torna consciente retorna como destino. E é isso que acontece quando você gasta a sua energia tentando controlar o que não depende de você. Quando tenta mudar o outro, consertar o passado, prever o futuro, agradar o mundo. A cada tentativa de dominar o incontrolável, você se fragmenta, como um espelho que se quebra em 1000 pedaços tentando refletir todos ao mesmo tempo. Você sente isso quando passa o dia inteiro preocupado com o que pensam, quando revisa conversas, quando se culpa por não ser o suficiente, quando aceita o que não quer, quando se cala para não perder alguém. Tudo isso parece pequeno, mas cada escolha dessas suga um pouco da sua energia psíquica, até que o que sobra de você já não é presença, é apenas sobrevivência. A mente humana é um templo, e a atenção é o altar. Onde quer que você deposite sua atenção, ali nasce a sua realidade. E se o seu foco está o tempo todo voltado para fora, para o que o outro faz, diz ou sente, o seu templo fica vazio. Você se torna um estranho dentro da própria vida. A psique tem uma sabedoria antiga. Ela tenta te avisar quando está perdendo energia. Vem o esgotamento, a ansiedade, o vazio, a sensação de que nada preenche. Esses não são sinais de fraqueza. São alertas da alma, dizendo, volta para casa, para de se perder nas distrações, cuida de mim. Toda vez que você se entrega a essa luta invisível, de tentar ser o que esperam, de provar o seu valor, de carregar o que não te pertence, você se afasta da única missão que realmente importa, lembrar quem é. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Como a comparação e a busca por aprovação se tornaram as maiores ladras de energia da alma. E o que fazer para se libertar desse ciclo? Nada drena mais a alma do que tentar viver o roteiro de outra pessoa. Você começa a se comparar, a medir o seu valor pela conquista alheia,
a acreditar que a felicidade tem forma, tempo e aparência. Mas o que você não percebe é que, ao fazer isso, está abandonando o único caminho que te pertence, o seu. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós, projetamos no outro. Quando você inveja, critica ou se sente inferior, na verdade está olhando para uma parte sua que ainda não reconheceu. O outro vira espelho daquilo que você reprimiu. E o preço dessa projeção é alto. Você começa a perseguir vidas que não são suas e a se afastar de tudo o que faz sentido para você. A comparação é uma forma sutil de autoabandono. Ela te convence de que o seu ritmo está errado, de que a sua história não é suficiente, de que a sua jornada deveria parecer com a dos outros. Mas a verdade é que ninguém desperta no mesmo tempo. A alma não segue o calendário da mente. E quando você tenta apressar o processo para alcançar o que não é seu, você troca autenticidade por aparência e presença por performance. Toda expectativa nasce da ilusão do controle, a crença de que a vida precisa seguir o plano que você imaginou. Mas planos são feitos pelo ego, caminhos são revelados pelo self. E o self, esse centro silencioso da alma, não se apressa. Ele cria eventos, encontros, pausas e silêncios que te ensinam o que o intelecto jamais entenderia. A comparação e a expectativa são duas forças que te puxam para fora. Uma te faz olhar para o que o outro tem, a outra te prende ao que ainda não aconteceu. E entre o passado e o futuro, o agora morre sufocado. Você não vive, você calcula, você não sente, você mede, você não caminha, você corre atrás de sombras. A psicologia profunda nos lembra: cada alma carrega uma semente única, e essa semente só floresce quando você para de olhar para o jardim dos outros. A comparação é o ladrão da sua paz porque rouba o que é singular em você. E só há um caminho de volta: voltar a escutar o próprio silêncio. Na próxima parte, eu vou te mostrar o que acontece quando você finalmente cessa o barulho e volta os olhos para dentro. O poder do silêncio e o reencontro com a sua essência. Há um momento na jornada em que o barulho se torna insuportável. O barulho das vozes externas, das opiniões, dos julgamentos, mas também o barulho interno, da autocrítica, da dúvida, da pressa. E no meio desse caos, algo em você começa a sussurrar: eu não aguento mais viver assim. Carl Jung dizia que a alma fala através de símbolos, mas o ego só escuta gritos. E é por isso que tantos de nós precisamos perder algo para começar a ouvir. Porque enquanto tudo está preenchido, o essencial fica sufocado. Mas quando a vida começa a te esvaziar, é sinal de que o self está pedindo espaço para emergir. O silêncio é o templo da consciência. É nele que você começa a perceber o que é seu e o que é ruído. No começo, o silêncio assusta, porque sem distrações, você é obrigado a encarar o que vem de dentro. Mas é exatamente aí que mora o despertar. No momento em que você deixa de fugir da própria voz. O silêncio cura porque revela. Ele mostra o quanto você se perdeu tentando entender o mundo, quando na verdade o que precisava era se entender. Mostra o quanto você buscou sentido nas palavras dos outros, quando o significado verdadeiro sempre esteve dentro de você. A mente, quando aquietada, deixa o inconsciente subir à tona. E o que antes era confusão começa a ganhar forma. Você percebe que o vazio que sentia não era ausência, era convite. Um convite para voltar, não ao passado, mas ao centro da sua alma. E é nesse ponto que a psicologia profunda e a espiritualidade se encontram. A cura não vem do que você descobre fora, mas do que você permite escutar dentro. Porque o silêncio não é ausência de som, é presença de alma. É o instante em que o self fala e o ego aprende, pela primeira vez, a escutar. E quando você começa a ouvir essa voz interior, percebe algo profundo. Grande parte da sua dor veio da tentativa de agradar o mundo. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima parte. Como a necessidade de aprovação te afasta da autenticidade
e te faz desperdiçar a vida, tentando ser aceito. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes sorriu fingindo estar bem apenas para manter a paz? Quantas vezes se moldou, se diminuiu, se traiu, tudo isso apenas para ser aceito? Carl Jung dizia que a aprovação é a prisão mais confortável do mundo, porque ela vem disfarçada de amor, mas alimenta o medo. O medo de ser rejeitado, o medo de decepcionar, o medo de ficar só. E é esse medo que te mantém pequeno, moldado, adaptado. Você se acostuma a caber nos espaços dos outros e esquece de construir o seu próprio. O problema é que toda vez que você vive para agradar, uma parte de você morre em silêncio. A parte que sonha, que sente, que ousa. E quanto mais você busca a validação alheia, mais distante fica da sua própria voz. Você passa a se enxergar pelos olhos dos outros, e quando eles se fecham, você deixa de existir. A aprovação é uma moeda cara, porque para comprá-la, você paga com a sua autenticidade. E o preço da aceitação é sempre a perda da alma. Você ganha aplausos, mas perde a paz. Ganha companhia, mas perde coerência. Ganha atenção, mas perde sentido. Na psicologia profunda, isso é chamado de alienação do self, quando o eu verdadeiro é trocado por um personagem, e a vida vira um palco onde você atua o tempo todo. Mas há um detalhe que o ego esquece. Ninguém pode amar aquilo que não é real. Se você é amado pelo personagem que criou, quem você é continua invisível. A libertação começa quando você entende que ser rejeitado por viver sua verdade é infinitamente melhor do que ser aceito por viver uma mentira. A alma não busca aprovação, ela busca coerência. Porque a coerência é a linguagem da verdade interior. E é por isso que, quando você começa a se concentrar em si, alguns se afastam, mas tudo o que é verdadeiro se aproxima. A vida começa a se alinhar, porque agora você não está mais tentando caber, você está se tornando quem nasceu para ser. Na próxima parte, nós vamos descer um nível mais profundo para falar sobre o ponto central dessa jornada, o reencontro com o self, o núcleo silencioso da sua consciência, onde mora a plenitude que você procura. Existe um ponto silencioso dentro de você que o barulho do mundo não pode tocar. É o centro da alma, o lugar onde tudo o que é verdadeiro permanece intacto. Carl Jung o chamava de self, o eixo da psique, a força invisível que tenta, o tempo todo, guiar você de volta para si. O self não fala através de palavras, mas de sinais. Ele se manifesta nas coincidências, nos sonhos, nos pressentimentos, naquela sensação de que algo te chama, mesmo quando você tenta ignorar. É a parte de você que nunca se perdeu, mesmo quando o ego se fragmentou entre deveres, medos e expectativas. Você sente o self quando olha para o horizonte e sente paz sem motivo. Quando o tempo desacelera. Quando uma simples verdade te toca de forma inexplicável. Ele está presente em tudo o que desperta sentido, em tudo o que faz o seu coração silenciar e o seu olhar brilhar. Mas o self não grita, ele espera. E por isso muitos passam a vida inteira sem ouvi-lo. Vivem presos na superfície, distraídos, reagindo ao mundo, sem perceber que o verdadeiro caminho nunca foi para fora, mas para dentro. Na jornada da psicologia profunda, reencontrar o self é mais do que um conceito, é um retorno espiritual. É quando você deixa de buscar aprovação, controle ou certezas, e começa a seguir o que é coerente com a sua alma. É o instante em que a vida deixa de ser uma obrigação e se torna uma expressão do que você é. O self é a bússola interior que o ego tenta ignorar. Mas quando você começa a ouvi-lo, tudo muda. As escolhas ficam mais simples, os ruídos perdem força. O medo se dissolve, porque o sentido volta a pulsar. Você percebe que não precisa se reinventar, precisa apenas lembrar. E é esse lembrar que cura. Lembrar do que você acreditava quando era criança. Lembrar do que te acalma. Lembrar do que te desperta.
Porque o self não te exige nada, ele só te chama para ser. Na próxima parte, nós vamos falar sobre a purificação do olhar, como soltar o que drena sua alma e abraçar o que te fortalece é o próximo passo para viver com presença, propósito e leveza. Para se reencontrar, é preciso primeiro se esvaziar. Esvaziar-se das vozes que não são suas, das culpas que não te pertencem, das memórias que não servem mais ao que você está se tornando. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é por isso que o primeiro passo da cura é olhar para o que te drena, para aquilo que rouba sua energia em silêncio. Você sente quando algo te esgota. Está no peso de certas conversas, na repetição de pensamentos que te diminuem, na presença de pessoas que não celebram o seu crescimento, mas se alimentam da sua dúvida. Tudo o que não te fortalece, te adoece, ainda que devagar. E enquanto você continuar carregando o que já não vibra com quem você é hoje, a sua alma continuará sufocada, tentando respirar em meio ao passado. A purificação interior começa quando você escolhe não participar mais das batalhas que não te pertencem. Quando você para de tentar explicar o que só o tempo pode provar. Quando decide guardar silêncio em vez de se justificar. É quando você entende que soltar não é perder. É abrir espaço. A vida não enche o que já está cheio. Ela só pode te renovar quando você tem coragem de deixar ir. E às vezes, o que você chama de fim é apenas o universo removendo o excesso. Purificar o olhar é olhar o mundo com consciência. É ver além do que te fere. É entender que cada perda carrega um propósito, cada partida abre um novo caminho, cada dor é uma iniciação. Na psicologia junguiana, esse processo é chamado de individuação, o nascimento da consciência através da aceitação. E aceitar é permitir que o velho morra, para que o novo tenha onde nascer. A cada vez que você solta algo que já não vibra com o seu eu profundo, você recupera uma parte da sua energia. E quando essa energia retorna, a clareza volta junto. A vida começa a se reorganizar, não por acaso, mas porque agora ela flui no mesmo ritmo da sua alma. Na próxima parte, nós vamos falar sobre o poder criativo da atenção. Como aquilo que você escolhe nutrir com sua consciência se expande, floresce e transforma a sua realidade. Tudo o que você olha com presença começa a se transformar. A atenção é a ferramenta mais poderosa da alma, porque ela dá forma ao invisível. Carl Jung dizia que aquilo em que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Mas há algo ainda mais profundo. Aquilo que você alimenta com o olhar cresce. Quando você foca no medo, ele se amplia. Quando se fixa na escassez, ela se multiplica. Mas quando você volta o olhar para dentro e cultiva o que é essencial, a alma floresce. Não por milagre, mas por alinhamento. A mente é como um espelho. Reflete aquilo que contempla. E o que você contempla todos os dias? As falhas, as faltas, o que ainda não chegou. Ou o que permanece, o que cresce, o que te fortalece. Tudo o que é vivo precisa de luz. E na psique, a luz é a atenção. Aquilo que você ilumina ganha existência. Aquilo que ignora, adormece nas sombras. É por isso que concentrar-se em si mesmo não é egoísmo, é cultivo. É escolher ser jardineiro da própria alma. É entender que cada pensamento é uma semente e que o terreno da consciência só floresce quando é cuidado com amor e intenção. O inconsciente não distingue o que você teme do que você deseja. Ele apenas segue o que você alimenta com emoção. Por isso, a mudança não acontece quando você reclama do que não quer, mas quando começa a nutrir o que quer ver crescer. A atenção é o ato de fé mais silencioso que existe. Quando você escolhe olhar para dentro e manter o foco no que é verdadeiro, a vida começa a responder com sinais, coincidências, encontros, sincronicidades. Não é sorte, é sintonia.
porque agora o seu olhar e o olhar da vida estão alinhados na mesma direção. E é nesse estado que você percebe algo que muda tudo. A solidão não é ausência, é espaço fértil. É sobre isso que vamos falar na próxima parte. Como a solidão, quando compreendida, se torna o útero onde a alma renasce e a vida reencontra o seu propósito. Existe uma diferença entre estar só e estar vazio. O vazio é falta, a solidão é espaço. E quando a alma começa a despertar, ela precisa de espaço para se reorganizar. Carl Jung dizia que a solidão não vem por falta de pessoas, mas pela incapacidade de comunicar o que é essencial. A solidão da consciência é diferente da solidão da ausência. Ela não é castigo, é purificação. É o intervalo sagrado onde o ego se cala e o self assume a direção. A maioria das pessoas teme a solidão porque nela o disfarce cai. Sem as vozes, sem os papéis, sem os olhares, você se vê nu diante da própria alma. E no começo, isso assusta. Mas é nesse susto que começa o renascimento. A solidão consciente é o ventre da transformação. É nela que você começa a distinguir o que é ruído e o que é verdade. É nela que você percebe o quanto se distraiu tentando ser visto, quando tudo o que precisava era se enxergar. A alma fala em silêncio, mas para ouvi-la é preciso suportar o eco. Aquele eco que traz à tona tudo, o que foi reprimido, esquecido, evitado. E é por isso que a solidão é tão mal interpretada, porque ela primeiro expõe, depois ensina. Primeiro assusta, depois cura. No caminho da individuação, a solidão não é fuga, é retorno. É o tempo da alma se reorganizando, o recolhimento que precede o florescimento. Como a semente que precisa do escuro antes de romper a terra, você também precisa do silêncio antes de florescer. Quando você começa a se concentrar em si, a vida pode parecer mais silenciosa. Mas é só porque o ruído foi embora. E o que fica é o que sempre esteve ali, a sua essência, clara, calma e consciente. A solidão é o espelho da alma desperta. Ela reflete não o que falta, mas o que você é. E quando você entende isso, você para de mendigar presença e começa a oferecer plenitude. Porque no fim, tudo o que o universo pede é isso, que você volte a si. E é sobre esse retorno que falaremos na conclusão. O ponto onde o despertar interior se transforma em compromisso com a própria vida. Agora você entende. O caminho da transformação não é sobre controlar o mundo. É sobre reconhecer o que o mundo desperta dentro de você. A verdadeira força não nasce da tentativa de dominar o destino, mas da coragem de permitir que ele te molde, de confiar que até as quedas têm um propósito oculto. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez o que te faltava não fosse sorte, nem resposta, mas silêncio. Aquele silêncio onde o inconsciente começa a sussurrar e o self assume a direção. A partir de hoje, cada vez que sentir vontade de controlar tudo, respire e lembre-se: a vida não precisa seguir o seu plano, porque ela é o plano. Cada desvio, cada perda, cada demora, tudo tem uma função na arquitetura invisível da alma. Concentre-se em si, não por egoísmo, mas por responsabilidade. Porque quando você se entende, o caos externo perde o poder, e quando você se cura, tudo ao seu redor começa a se realinhar. Não desperdice a sua vida tentando agradar, provar ou consertar o que está fora. Toda cura começa quando você aceita olhar para dentro e dizer: chega, agora eu escolho cuidar de mim. Se este vídeo tocou o que existe de mais profundo em você, prova para si mesmo que está pronto para essa mudança. Escreve aqui nos comentários: hoje eu escolho voltar para mim. Essa frase não é só um comentário, é um selo psicológico, um gesto simbólico que marca o momento em que a sua consciência desperta e o seu inconsciente começa a trabalhar a seu favor. Deixa o seu like para fortalecer essa comunidade. Compartilha este vídeo com alguém que precisa se reencontrar. E lembra, o universo fala através da sua coragem de mudar.
Nos vemos no próximo vídeo. Fique em silêncio, mas desperto, firme, mas leve, porque o seu reencontro começou agora.